Bom dia, queridos e queridas. Bom dia, amada Igreja Batista do Pacaembu. Estamos aqui nesta manhã para mais um dia de meditação na Palavra do Senhor, para estarmos juntos em oração, juntos diante de Deus, para ver aquilo que Ele tem para nós através da Sua Palavra. Ficamos felizes por todo esse tempo que estamos juntos e hoje gostaria de tratar a respeito de uma pergunta que provavelmente todos já devem ter feito. A pergunta é a seguinte: o que Deus quer de mim? Você já se fez essa pergunta? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? O que Deus quer de nós? Geralmente, quando nós fazemos essa pergunta, nós temos em mente qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? O que Ele tem preparado para nós? Qual é a vontade de Deus, o rumo, a direção que Ele quer dar para nossas vidas? Geralmente nós oramos e pedimos a Deus direção para talvez um lugar onde nós vamos morar, ou na questão dos relacionamentos pessoais, na questão de um trabalho, de uma oportunidade de emprego, de colocação, na questão da direção da vocação, o que Deus quer de mim. Esse é um grande conflito até nós escolhermos ou caminharmos por um rumo profissional, vocacional, e geralmente nós fazemos essa pergunta quando cremos em Deus e quando então pensamos: o que o Senhor quer para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O desejo de Deus para a minha vida? Pois bem, não é uma resposta fácil de respondermos. Geralmente, se pensando isso, há várias direções, várias questões. Agora, uma coisa a Bíblia diz com relação à vontade de Deus. As nossas vontades devem ser direcionadas pela vontade de Deus, e não o contrário. Não é, então, a nossa vontade que deve direcionar a vontade de Deus, ou as nossas vontades, e sim a vontade de Deus que deve dirigir e guiar a nossa vida. Será que você faz essa pergunta pensando nessa direção? Será que quando você pergunta para Deus o que o Senhor quer de mim, você está pensando em termos de direção de vida, de propostas de vida? Ou você pensa em termos de fazer essa pergunta para Deus, pensando qual é o desejo de Deus realmente para você? Pois bem, pensando nisso, aliás, até o texto me deu esta pergunta. Não foi a pergunta que me fez ir ao texto, mas pelo contrário, foi o texto que me fez fazer esta pergunta. E o texto se encontra no livro profético, no livro do profeta Miqueias. Eu gostaria de ler o capítulo 6, dos versículos 1 ao 8. Então, esta passagem, essa meditação, se encontra no livro de Miqueias, do profeta Miqueias, capítulo 6, dos versos 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: ouçam o que diz o Senhor, fique em pé, defenda a sua causa, que as colinas ouçam o que você tem a dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão,
Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Com o que poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Pois bem, daqui eu tirei a pergunta do versículo de número 8. Ele mostrou a você, ó homem, a você, ó mulher, a você, ó ser humano, pessoas. Ele mostrou a você o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Pois bem, aqui nós estamos vendo a profecia de Miqueias para o povo de Israel. Miqueias foi um profeta do reino de Judá, do sul de Israel. E ele profetizou, como nos diz aqui o capítulo 1, no primeiro versículo, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Miqueias de Moresete durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, visão que teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Aí também ele profetizou a respeito do reino do norte, alguma coisa, e a respeito do reino de Jerusalém. Mas profeta, então, ele foi profeta nesse período de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, no período desses 3 reis. E Miqueias, ele está mostrando aqui uma condenação do Senhor Deus. Miqueias está mostrando algo que Deus queria falar para o seu povo, o povo de Israel. E interessante, no texto que nós lemos, nós vemos 3 interlocutores. Primeiramente, nós vemos a Deus. E ele diz aqui, primeiro o profeta, no início, ele fala daquilo que Deus vai falar. Então o profeta aparece no início aqui dos versículos, quando diz: ouçam o que diz o Senhor, fique em pé, defenda a sua causa, que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor, escutem, alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Aqui, nestes 2 primeiros versículos, nós vemos o profeta preparando o povo para que ouça o juízo que Deus tem para emitir. Depois nós vemos aqui, a partir do versículo 3 até o versículo 5, o próprio Deus se manifestando com relação a Israel. Aqui, a partir do versículo 6, nós vemos aqui a pessoa, um eu fictício, digamos assim, um homem que, diante daquilo que Deus fala, ele se pergunta aquilo que ele poderia fazer para Deus, para que Deus perdoasse os seus pecados. E no versículo 8,
novamente, o profeta se manifesta dizendo aquilo que Deus quer. Baseado nessa passagem, ainda que ela tenha sido proferida para Israel, para o povo de Israel, ela tem uma lição para trazer para nós. Ela tem um desejo de Deus para todos nós. Ela tem um desejo que Deus tinha para Israel, como nós veremos em algumas situações, mas ela é a vontade de Deus para nós. Porque da mesma forma que o profeta Miqueias proferiu esta palavra, também Jesus citou esse texto, esta passagem, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 23 de Mateus, no versículo 23. Nós veremos daqui a pouco. Jesus também mencionou esta passagem aqui. Aliás, esta passagem, como diz o profeta, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. O Senhor já tinha feito este pedido a Israel quando ele os havia conduzido no exílio, no Egito ainda. E aí, através de Moisés, eles receberam também esse desejo, essa orientação da parte de Deus. E nós vemos aqui, então, 3 coisas que Deus quer para nós e que ele queria para o seu povo. Quando eu digo para nós, é porque hoje, como disse o apóstolo Pedro, nós somos a nação santa, o sacerdócio real, o povo eleito de Deus, escolhido de Deus para anunciarmos as suas virtudes, para anunciarmos as suas boas novas. Nós quem? Os resgatados por Cristo, os salvos por Jesus, a igreja de Jesus Cristo. E aqui, então, nós vemos 3 desejos dentro desse desejo de Deus. 3 elementos do desejo de Deus para a nossa vida. Primeiro, pratique a justiça. Segundo, ame a fidelidade. Terceiro lugar, e ande humildemente com o seu Deus. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Você já se perguntou se é esta a vontade de Deus para você? Quando você se dirige a Deus e você se pergunta para Deus, o que o Senhor quer de mim? Muitas vezes até nós fazemos essa pergunta porque não vemos respostas de Deus para a nossa vida, para as nossas situações de vida. E às vezes nos perguntamos, o que o Senhor está querendo para mim? O que o Senhor quer de mim? Muitas vezes não é apenas em um tom de dúvida, mas é um tom da angústia do coração, se perguntando isso para Deus. Mas você já se perguntou ou fez essa pergunta verdadeiramente? Qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade para mim? Assim como nos diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, nos versículos 1 e 2. E aqui ele diz, então, pratique a justiça. O que significa isso? Nós temos que entender um pouco este diálogo inicial de Deus para com o povo de Israel. Vejam só qual era a situação do povo de Israel. Antes, primeiramente, vamos ver esta passagem aonde ela se repete. No livro de Deuteronômio, no capítulo 10, a partir do versículo 12 até o versículo 22, nos diz assim: E agora, ó Israel, que é que o Senhor seu Deus lhe pede? Senão que tema o Senhor seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração
e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor que hoje lhe dou para o seu próprio bem? Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, o Deus dos deuses e soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno, ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam-no. Apeguem-se a ele e façam o seu juramento somente em nome dele. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos como as estrelas do céu. Aqui então nós vemos o pacto que Deus fez com o povo de Israel através de Moisés, e ele disse exatamente isso: temam a Deus, ame ao Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma. E ele diz aquilo que ele pede a eles, aquilo que ele deseja para eles, que eles o sirvam, que o louvem, que o sirvam de todo o coração, que atendam às causas dele, atendam aos órfãos, às viúvas, aos necessitados, que amem os estrangeiros, os refugiados, aqueles que, como eles, foram libertados do Egito, dando-lhes aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Então, quando Miqueias está falando com o povo de Israel, ele sabe, através daquilo que Deus estava recriminando no povo de Israel, vejamos o que Miqueias diz no capítulos 2 e 3, logo no seu início. No capítulo 2 de Miqueias, logo no versículos primeiros, ele diz assim: ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam, fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Portanto, assim diz o Senhor: estou planejando contra esta gente uma desgraça da qual vocês não poderão livrar-se. Vocês não vão andar mais com arrogância, pois lhes será tempo de desgraça. Naquele dia vocês serão ridicularizados, zombarão de vocês. Estamos totalmente arruinados, dividida foi a propriedade do meu povo, ele atirou de mim, entregou-os a invasores das nossas terras. Portanto, vocês estarão na Assembleia do Senhor para a divisão da terra por sorteio. E aqui ele faz uma advertência aos falsos profetas. Primeiramente, ele está falando do próprio povo, e aqui ele não está falando dos oprimidos. Ele não estava falando do povo pobre de Israel, aqueles que estavam sofrendo necessidades, passando por necessidades. Aqui ele estava falando para os opressores, para a classe média do povo de Israel, para os líderes de Israel,
para os falsos profetas, para os governantes de Israel. Ele diz: vocês fazem o que querem fazer, tramam ainda no seu sono e quando acordam executam. E aqui ele falando para os profetas, os falsos profetas, ele diz: não preguem, diz os seus profetas, não preguem acerca dessas coisas. A desgraça não nos alcançará, ó descendência de Jacó. É isso que está se falando? O Espírito do Senhor perdeu a paciência? É assim que ele age? As minhas palavras fazem bem àqueles cujos caminhos são retos. Mas ultimamente, como inimigos, vocês atacam o meu povo. Além da túnica, arrancam a capa daqueles que passam confiantes como quem volta da guerra. Vocês tiram as mulheres do meu povo, de seus lares agradáveis, de seus filhos vocês removem a minha dignidade para sempre. Levantem-se, vão embora, porque este não é o lugar de descanso, porque ele está contaminado e arruinado. Se um mentiroso e enganador vier e disser: eu pregarei para vocês fartura de vinho e bebida fermentada, ele será profeta desse povo. Aí ele se manifesta também contra os falsos profetas que diziam: não, Deus perdeu a paciência, o Espírito de Deus perdeu a paciência. Não, ele tem o bem para nós. E eles estavam preocupados não apenas em falar do bem para eles, mas eles estavam preocupados, como se vê aqui, com o bem deles. Eles estavam preocupados com a sua própria necessidade, seus desejos, sua ganância. E eles torciam e distorciam a palavra de Deus do jeito que eles queriam direcionar as coisas. Nós vemos aqui também no capítulo 3, eu tenho que me deter nestas passagens para nós podermos entender um pouco do que Deus está falando para Israel. Ele diz: ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel, vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como se fossem carne para a panela. Aqui ele está falando dos governantes que destruíam o próprio povo e que também usufruíam do bem do povo. Aqui nós vemos o conceito de justiça. Ele diz assim: vocês deveriam conhecer a justiça. Como governantes, vocês deveriam conhecer o que é praticar a justiça. E ele diz aqui: vocês odeiam o bem e amam o mal, a maldade. Então, quando o profeta diz para o povo de Israel que o que Deus quer é que eles pratiquem a justiça, amem a fidelidade e andem humildemente com Deus, é isto que o profeta tinha em mente. Aqueles pecados de Israel, a arrogância, a ganância, a soberba, as fraudes, a vida opulenta às custas de muito sofrimento e de muita violência, os falsos julgamentos que condenavam pessoas inocentes e os ricos sempre passavam ilesos, governantes se juntando, ou melhor, religiosos se juntando com os governantes para os seus planos de poder, de ganância, de dominação de um povo oprimido. Então, o que Deus quer? O que Deus quer não é a prática de uma religiosidade. O que Deus quer não é sacrifícios, não são ofertas das maiores que puderem ser. O que Deus quer é que aquele que
tem o nome de Deus, que carrega o nome de Deus, que faz parte do povo de Deus, ou que diz Jesus é o meu Senhor, como nós dizemos hoje, após a revelação dos evangelhos, e que não fogem da base da palavra dos profetas. Os profetas são assim, duros. Duros porque eles expõem de forma muito crua e real aquilo que se passa verdadeiramente. Eles expõem os pecados da nação, eles expõem os pecados dos religiosos, eles expõem os pecados dos povos, do povo. Eles mostram as condições de pessoas pisadas. Eles expõem aquilo que se passa no interior do coração. Deus, através dos profetas, fala que sabe aquilo que os homens maquinam enquanto ainda estão no seu sono. E Ele sabe aquilo que se vai no nosso interior. E os evangelhos não fogem dessa exposição, porque Jesus mesmo expôs todas as mazelas dos religiosos da época. A palavra de Deus nos diz lá no Evangelho, no capítulo 35 em diante, que Deus andou pelas aldeias, pelas cidades, curando os oprimidos do diabo, e libertando e fazendo bem, e diz que ele tinha compaixão quando ele andou no meio das pessoas, porque ele viu as pessoas pisadas e oprimidas como ovelhas sem pastor. Jesus mesmo condenou a própria Jerusalém, ou ele expôs os pecados de Jerusalém, que matam os profetas, aqueles que matam, e ele diz o desejo que ele tinha para Jerusalém. No entanto, ele via os pecados de Jerusalém. Então, o desejo de Deus para nós é que nós sejamos a pessoa de acordo com a sua vontade. O desejo de Deus para nós é que nós sejamos pessoas que pratiquem a justiça, que amem a fidelidade e os propósitos de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. E Deus deseja que nós não andemos com soberba, andemos com arrogância. Muitas vezes, quando nós pensamos nesse termo de andar humildemente diante de Deus, não sendo soberbo, não sendo arrogante, nós pensamos que se nós nos portarmos de forma correta com as pessoas, nós não estamos sendo soberbos ou arrogantes. Mas quando nós duvidamos de Deus e dos seus caminhos, quando nós duvidamos da proposta da palavra de Deus, quando nós desprezamos as coisas de Deus e quando nós decidimos o que queremos para nossas vidas, quando nós somos senhores de nós próprios e não nos colocamos debaixo de exame para saber se realmente estão sendo bons os nossos pensamentos e sentimentos, se estão sendo corretos os nossos caminhos, nós achamos que não estamos sendo arrogantes ou soberbos. Achamos que a soberba e a arrogância se coloca só diante de pessoas, diante de sermos pessoas convencidas. Mas se nós somos autossuficientes diante de Deus, se nós praticamos a autossalvação, assim como este homem diz, eu vou fazer, e não perguntou o que Deus queria. E ele diz, Deus deseja, será? Com que eu poderia comparecer diante do Senhor, diz este homem aqui, e curvar-me perante o Deus exaltado?
Eu deveria oferecer sacrifícios, sim, bezerros de um ano. Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros se eu tivesse toda uma condição de fazer isto? Ou com 10.000 ribeiros de azeite? Eu devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão. E aqui nós sabemos que nos tempos antigos, crianças eram sacrificados cultualmente. E nós vemos que até nos dias de hoje, de forma muito cruel, uma aberração, às vezes assumissos para cultos que diríamos cultos macabros, porque Deus não requer nada disso. E o povo de Israel se perdeu em meio a cultos que não eram aquilo que Deus desejava, de práticas abomináveis de outros lugares, que não era aquilo que foi o desejo de Deus. Como nós vemos aqui em Deuteronômio, que amassem aos estrangeiros, que ajudassem aos pobres, aos necessitados, às viúvas, aos órfãos, que amasse a Deus de todo o coração e não somente através de práticas religiosas, e que andasse em obediência e humildade diante de Deus, reconhecendo que na nossa relação Ele é o nosso Senhor. E aqui ele diz assim, então, se perguntando, Deus gostaria dessas coisas? E aí o profeta diz, não, não é nada disso que Deus quer. Sabe o que Deus quer de você? Ele quer que você ande praticando a justiça. Não apenas sendo justo, correto. Nós vimos que a palavra aqui, praticar a justiça, não é apenas eu ser uma pessoa que dá bom testemunho no meu trabalho, sou correto, sou honesto, eu não roubo, eu tenho meus relacionamentos corretos, eu não falo mal de ninguém, eu fico na minha condição. Não é somente justo desta forma. Eu sou alguém que dirijo de acordo com os padrões e normas da legislação. Eu não ultrapasso velocidade. Eu não paro em lugares que não são permitidos. Eu dou lugar aos mais velhos nos assentos do metrô, dos ônibus. Será que é isso que é ser justo? Eu se vejo alguma pessoa, eu dou uma esmola se ele me pede. Praticar a justiça vai muito além. Vai muito além do que apenas eu ser correto, eu ser honesto. Não é disso que se trata. Porque tem pessoas honestas que não praticam a profundidade da justiça, do amor ao próximo. Porque tem pessoas que são tão corretas que acham que pessoas que não são corretas não merecem que seja feito nada por elas. Porque tem pessoas que são tão corretas na vida que condenam o pobre dizendo ele é pobre porque não quer trabalhar. Ele é pobre porque é vagabundo. Ele é pobre porque não tem ambição na vida. Tem pessoas que são bons profissionais, justos, corretos até, mas não praticam a justiça que Deus exige através da sua palavra. O próprio profeta Isaías diz qual é o jejum que Deus quer. Não é apenas um jejum de práticas religiosas, mas é que liberte os oprimidos, que ajude as pessoas, que tenha misericórdia, que veja a condição que as pessoas estão passando e o que puder fazer para ajudar as pessoas que estão passando por opressão e necessidade, sejam ajudadas. Nós não estamos falando a respeito apenas de solidariedade, embora seja solidariedade, fraternidade. Praticar a justiça de Deus é praticar o amor de Deus. É fazer aquilo que a Bíblia diz de fazer o bem. Aquele que sabe não faz, está pecando. E aí também ele diz, ame a misericórdia. Que não somente seja misericordioso,
mas que viva no estilo de vida da fidelidade, da misericórdia. Esta palavra misericórdia, no hebraico, é excede. Ela já foi traduzida por benignidade, por misericórdia, por bondade, por fidelidade. Esta palavra excede se refere ao amor fiel de Deus ao seu povo, ao amor fiel e incondicional de Deus, que não depende dos erros e acertos do seu povo. E é como Deus diz aqui anteriormente: o que eu fiz para vocês? O que eu exigi demais de vocês? E eu os libertei quando vocês estavam escravizados. E ande humildemente com o seu Deus. Nós já vimos, e a palavra de Deus é muito clara em nos dizer, que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos, Ele resiste à arrogância, Ele resiste à avareza, Ele resiste à indiferença. Deus não tolera aquele que não está preocupado, que está preocupado apenas consigo mesmo. E que não é alguém que seja aquilo que Ele quer. O que Deus quer de você? Deus quer que você pratique a justiça. Deus quer que você ame a sua fidelidade. Deus quer que você ande humildemente diante de Deus, em Jesus Cristo. Como disse, não poderia omitir, Jesus se referiu a esta passagem em Mateus, no capítulo 23, nos versículos 23 e 24, e ele diz assim, se referindo à hipocrisia dos fariseus e aos mestres da lei. Está em todo o capítulo 23 a repreensão de Jesus e aquilo que ele via neles, que eram pseudo-praticantes da justiça, da fidelidade, do amor de Deus, se arrogavam de verdadeiramente andar na prática da vontade de Deus, humildes diante de Deus. Pois bem, Deus não quer de nós religiosidade, porque isso que Ele nos pede não é religiosidade. E Jesus condena exatamente isso que Ele diz aqui. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Aqui Jesus estava falando da hipocrisia e da falsidade daqueles religiosos que se preocupavam de dar os dízimos das sementes e das suas plantações, do fruto da terra, do seu trabalho. E aqui o endro, o cominho e a hortelã eram hortaliças de tempero, em que, assim como nos dias de hoje, eram cultivadas no quintal das casas. Não era uma grande plantação, era uma pequena plantação. Então vocês imaginam o detalhe, os mínimos aspectos daqueles religiosos que falavam: eu dou o dízimo das mínimas coisas. Eu dou o dízimo do meu cultivo, da minha horta lá dentro, do quintal da minha casa. Mas ele diz assim: vocês têm sido negligentes. Vocês têm se prendido a esses detalhes, coado mosquitinhos. Ou seja, na prática de não beber nada impuro, eles coavam mosquitos ou insetos que eram considerados impuros, quando iam beber um vinho ou alguma bebida, e eles coavam, imagina aqui a ironia, coando mosquitinho, enquanto camelos, que também eram considerados imundos,
passavam adiante deles e eles não viam. Aqui Jesus sabe muito bem das coisas do nosso coração. Deus sabe das nossas práticas religiosas. E aqui, quando ele diz, vocês desprezam, têm sido negligentes para com os preceitos mais importantes, aqueles que Deus quer. Jesus mencionou, Jesus repetiu aquilo que disse o profeta Miqueias. Vocês têm desprezado a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Portanto, queridos, queridas, olha, esta é uma palavra para nós. Qual é o desejo de Deus para nós? O desejo de Deus para nós não é que nós estejamos presos apenas às práticas religiosas. E aqui, Jesus até está dizendo, vocês podem dar suas ofertas, quais sejam, mas sem esquecer os preceitos de Deus. Sejam verdadeiros. Deus está preocupado. E no capítulo, interessante que logo no capítulo 24, ou melhor, no capítulo 25, mais adiante, Jesus está mostrando aqueles que praticavam a justiça. Quando Jesus diz, vinde benditos de meu Pai, para o reino que eu vos preparei. Por quê? Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro, vocês me acolheram. Eu necessitei de roupas, vocês me investiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso, vocês me visitaram. Então, os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Aqui está o desejo de Deus. Aqueles que vivem do jeito que Deus quer, significa isso. É o que Deus quer de mim. Deus quer uma vida realmente preocupada com a vontade dEle, com os propósitos dEle. E a vontade de Deus é a melhor possível para você. E a vontade de Deus é a melhor possível para você se tornar fonte de bênção. Concluindo, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu tenho sido fiel a Deus. Muitos dizem com relação às ofertas, a dízimos, eu dou e se eu der, Deus me abençoa. Muitas vezes as pessoas chegam e dão esse depoimento. Deus me abençoou porque eu fui fiel. Você já pensou que Deus não quer apenas te abençoar, mas Deus, a vontade de Deus, o que Ele quer é que você torne não só uma pessoa abençoada, mas uma pessoa abençoadora. Uma pessoa que abençoe e que através de você sejam abençoados todas as pessoas ao redor. Foi esse o desejo de Deus para Abraão, foi esse o desejo de Deus para o povo de Israel, é esse o desejo de Jesus para nós. Vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu vos peço. E amem uns aos outros assim como eu vos amei. Jesus simplificou. É isso que Ele deseja de nós. Não apenas que sejamos pessoas abençoadas, mas que sejamos pessoas abençoadoras, andando humildemente diante dEle. Oremos. Senhor Deus e Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, porque claramente nós vemos
aquilo que o Senhor quer de nós. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque muitas vezes nós não sabemos alguns rumos da nossa vida. Planejamos muitas vezes, mas nós não temos a direção e pedimos a direção a Ti, ó Pai. Mas, Senhor, nós queremos te agradecer pela direção da Tua palavra. Nós queremos te agradecer porque o Senhor o Senhor não quer apenas nos direcionar para um lugar certo para nós vivermos, ou alguma circunstância certa da vida para nós realizarmos, mas o Senhor quer que nós sejamos as pessoas certas, aonde quer que vivamos, para que nós sejamos as pessoas certas com aquilo que o Senhor nos vocacionar para fazermos. Nós queremos te agradecer porque o teu desejo, Pai, para nós é que nós pratiquemos a justiça, é que nós amemos a misericórdia e que nós andemos humildemente diante de Ti e reconheçamos que Cristo é o nosso Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos pela manifestação do teu desejo na tua palavra. Amém. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, esteja sobre todo o povo de Deus sobre a face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos e a todas, e até a semana que vem, se esta for a vontade de Deus.